Minha esposa recebeu um convite para a inauguração de uma loja. Acho que nunca mais a verei. Darren, você sabia que eles abriram uma Target em Wingsville? Minha esposa Deborah me perguntou animadamente. Pega as chaves do carro e vamos dar uma olhada. Revirei os olhos. Eram quase 6 da tarde e eu tinha um longo dia de trabalho. A perspectiva de 1 hora de carro até lá, 2 horas de compras e 1 hora de carro de volta para casa não era atraente. Eles não abriram uma maldita Target em Wingsville, eu respondi secamente. Apenas cerca de 2.000 pessoas vivem lá. Por que diabos uma corporação multibilionária abriria uma loja no meio do mato em uma cidade que não é grande o suficiente para manter um McDonald's? A madeira rangendo no azulejo penetrou em meus ouvidos quando ela empurrou a banqueta para longe do balcão da cozinha. Seus passos se aproximando da minha cadeira eram pesados como os de uma criança fazendo bercinho. Eu deveria ter pensado melhor antes de começar uma discussão com ela sobre a Target. Ela deixou cair algo de cima de mim. Um anúncio de mala direta vermelho brilhante voou pelo ar por cima da minha cabeça. Olhei para o meu colo para ver o familiar logotipo vermelho e branco. O grupo de funcionários de jaleco vermelho sorriu para mim da cartolina brilhante. A Target gostaria de lhe dar as boas-vindas ao nosso mais novo local em Wingsville, que traga este anúncio para os cadastrados e ganhe 10% de desconto na primeira compra. Ela adorava o maldito lugar. Morávamos em Lexington, Kentucky, e ela circulava entre os três. A rainha da liberação, ela se autodenominava. Debbie compraria itens de liquidação em lotes de qualquer Target dentro de uma unidade razoável e os revenderia na Amazon. Arbitragem de varejo, acho que ela chamou. Não me interpretem mal. Ela ganhou um dinheiro decente com isso. Éramos aninhados de meia-idade e vazios quando ela começou. Toda sua vida tinha sido dedicada a criar os filhos. Quando Dustin e Jessica foram para a faculdade, ela lutou um pouco. Agitou-se pela casa como um animal enjaulado. Eu a empurrei para encontrar um hobby. Faltavam alguns anos para eu me aposentar. A maioria de seus amigos trabalhava. Foi quando começaram as farras de eliminação de alvos. Wingsville fica a quase 1 hora de distância e há 3 malditos Targets aqui na cidade, eu disse, a irritação aumentando. Por que precisamos dirigir até o meio do nada para conseguir o que podemos encontrar na cidade? Minha esposa voltou para a cozinha e começou a lavar a louça. Cada movimento que ela fazia era exagerado para mostrar seu desagrado. Os armários fecharam com tanta força que quase bateram. Os copos martelavam no balcão com tanta força que eu esperava ouvi-los quebrar. Ela assinou pelo menos 3 vezes por minuto. Eu gostaria de não ter desistido. Se eu tivesse apenas me mantido firme, talvez tudo estivesse bem. Nossa família ainda estaria inteira. Os detetives da polícia não paravam na casa toda semana só para bater um papo. Mas eu cedi. Eu concordei em ir. Pegue sua bolsa e coloque seus sapatos, eu bufei, empurrando-me para fora da poltrona. Podemos ir, mas não mais do que 1 hora de compras. Tenho que trabalhar de manhã, então não podemos brincar a noite toda. Ela gritou de emoção e correu para o quarto. Por que diabos eu concordei em ir? A viagem para Wingsville foi tranquila. As notícias da NPR tocavam no rádio enquanto minha esposa mexia no celular. Embora eu estivesse levemente irritado antes de sairmos de casa, eu estava quase fervendo quando chegamos a Wingsville. 1 hora de carro até o meio do país e minha esposa olhou as listagens da Amazon durante todo o trajeto. Já havíamos chegado ao centro de Wingsville e o GPS dizia que ainda faltavam 3 quilômetros. Pela visão aérea do mapa, o endereço ficava a uma boa distância da cidade, na direção de Morehead. A localização da loja fazia menos sentido no momento. Tem certeza que colocou o endereço certo no GPS? Perguntei a Deborah. Ela não respondeu, ainda mexendo em seu telefone. Deborah, eu disse um pouco mais alto. Ela olhou para mim e sorriu. A doçura disso esfriou minha raiva para um fervilhar maçante. Eu até me senti mal por estar com raiva. Sua vida mudou muito no ano passado e isso foi algo que ela fez para passar alguns momentos solitários. Querida, tem certeza de que colocou o endereço certo? Eu realmente não acho que isso pode estar certo. Deb se inclinou e tirou o anúncio de cartolina de sua bolsa e olhou o endereço. Estendendo a mão, ela puxou o GPS do painel e apertou alguns botões. Com o canto do olho, pude ver uma expressão confusa consumir seu rosto. Sim, disse ela. É o endereço certo. O estranho é que o GPS se corrigiu sozinho. Ele caiu para 2 milhas e saltou de volta para 2 milhas e meia. Ainda diz que é em frente à direita. Eu não estava preocupado ainda, mas estava confuso.
O GPS dizia claramente 2,5 milhas quando saímos de Wingsville para a estrada escura do país. Estávamos na estrada há quase 1 minuto. Pode ter sido uma falha no software, mas ainda me deixou com uma sensação desconfortável. Meus olhos dispararam para frente e para trás na tela do GPS e nas linhas amarelas no centro da estrada. A quilometragem estava diminuindo como deveria e me senti aliviado. Apenas 1 milha à frente, estaríamos lá em breve. Olhei para a estrada e procurei as luzes do estacionamento à distância. Você perdeu seu destino. Por favor, faça uma inversão de marcha quando puder e volte 2,5 milhas. Seu destino estará do lado direito da estrada. Que diabos? Eu disse em pânico. O GPS tinha acabado de dizer 1 milha momentos antes. De jeito nenhum eu tinha dirigido 1,5 milhas passando por uma enorme loja de departamentos na beira de uma estrada escura e não anotei. Só podes estar a brincar comigo. Encostei o carro no acostamento e fiz o retorno. Enquanto dirigíamos de volta na direção de onde viemos, meu tremulava com energia nervosa. Algo estava errado, mas eu não conseguia identificar o que era. Eu estava distraído enquanto dirigíamos. O GPS estava com defeito. A maldita loja existia. Apenas um momento antes de dizer à minha esposa que estávamos indo para casa, pude ver uma luz estranhamente brilhante à frente no bosque. Os topos das luzes do estacionamento erguiam-se acima do topo da floresta. Virei-me para Deborah para expressar minha preocupação, mas seu rosto estava pintado com um sorriso satisfeito. Eu disse que iríamos encontrá-lo, ela exclamou com entusiasmo. Contornamos a linha das árvores para ver um imenso estacionamento em frente à loja bem iluminada. Havia talvez 3 carros estacionados do outro lado do estacionamento. Os retornos do carro estavam vazios. Parecia que ninguém tinha estado lá além de alguns funcionários. Você estava todo excitado por nada. Estacionei o carro em uma vaga de estacionamento perto da porta. Saímos e começamos a caminhar em direção à entrada. Havia uma música de elevador sem emoção tocando no estacionamento. Olhei para o topo dos postes de luz, mas não vi nenhum alto-falante. Nenhum dos tarjetes em Lexington tocava a música enlatada, e isso me encheu de uma estranha sensação de pavor. Era como se viesse do nada. Até a entrada do prédio era estranha. Embora a maioria das lojas tenha uma entrada diretamente no centro do prédio ou 2 entradas espelhadas em cada extremidade do prédio, havia apenas uma aqui. Foi quase diretamente no canto direito do edifício. Olhei para a esquerda e vi que os outros 3 carros no estacionamento estavam estacionados à direita. Talvez houvesse uma porta de funcionários na lateral do prédio, mas não consegui ver uma passarela. Havia 1,5 metro de grama entre o estacionamento e a borda do prédio. Algo no exterior também era desagradável. Todas as outras lojas que eu tinha visto eram de cor creme ou bege com alguns toldos vermelhos e um logotipo vermelho da Target ao lado do nome da loja. Esse não. Todo o edifício era vermelho de bombeiros. Isso me lembrou do sangue realisticamente brilhante dos velhos filmes de terror dos anos 80. Onde normalmente haveria apenas um logotipo da Target, o prédio estava coberto por eles. Centenas talvez. Todos os tamanhos diferentes. Alguns dos logotipos maiores tinham outros menores entre os círculos vermelho e branco. Alguns sobrepostos. O mais estranho de tudo, não havia sinal de que apenas dizia alvo. Dele, algo sobre isso está me deixando estranho, eu disse hesitante. Vamos voltar amanhã durante o dia. Parece que eles poderiam ser fechados de qualquer maneira. Não há muitos carros no estacionamento. Ela parou e se virou para mim. O sorriso exuberante havia desaparecido de seu rosto e foi substituído por um conjunto de sobrancelhas franzidas. Seu corpo estava ligeiramente rígido e sua cabeça girava lentamente de um lado para o outro. Nós dirigimos 1 hora para pegá-la e você quase nos perdeu 2 vezes, ela disse com raiva. Não pense por um segundo que estamos indo para casa. Se você vai agir como um idiota o tempo todo, espere no carro. Eu estava um pouco estupefato. Deb geralmente era doce e de fala mansa. Apenas uma mão cheia de vezes eu já a ouvi xingar. Nunca para mim. Ela se virou e passou pelas portas de correr na frente da loja. Magoado e com raiva, voltei para o carro. Durante os primeiros 30 minutos que Deb ficou lá dentro, examinei o estacionamento como uma presa em busca de um caçador. Nenhum carro passou na estrada principal e ninguém parou no estacionamento. Não havia nenhum movimento que eu pudesse detectar através das portas de vidro do prédio. Ocasionalmente, uma luz piscava no estacionamento. Caso contrário, as coisas pareciam relativamente normais. Tentei ligar para Deborah 1 ou 2 vezes, mas não obtive resposta.
No meio de uma longa mensagem de texto de desculpas, decidi deixá-la em paz. Ela provavelmente precisava de um tempo para se acalmar e comprar pechinchas na Target era provavelmente o melhor remédio para isso. Em algum momento, adormeci. Não foi intencional, mas há um limite de rolagem sem objetivo em um smartphone que posso fazer antes de começar a balançar a cabeça para dentro e para fora. Assim que começo a ficar à deriva, uma soneca involuntária está sempre no meu futuro. Eu estava dormindo por cerca de 45 minutos quando o meu celular começou a zumbir na minha mão. Assustada com o movimento repentino, olhei para o meu telefone. Havia uma mensagem de texto de Deb. Eu pensei que era apenas Deb me dizendo que ela estava atrasada, mas checando. Ajude-me. A mensagem era confusa. Ela queria ajuda para carregar alguma coisa para o carro. Havia algo sobre o qual ela queria minha opinião? Eu enviei uma resposta. O que você precisa de ajuda, querida? Nenhuma resposta. 3 minutos se passaram. Eu tentei novamente. Você está bem? Mais alguns minutos e ainda sem resposta. Estou ficando preocupado. Eu preciso entrar. Esperei por mais 1 minuto, mas ela nunca me mandou uma mensagem de volta. Soltando meu cinto de segurança, empurrei a porta do carro e senti resistência e uma pancada forte. Olhando para minha esquerda, havia um carro amarelo ao meu lado. Não estava lá quando fui dormir e acabei de bater a porta na lateral dele. Havia espaço suficiente para eu deslizar para fora, então me posicionei de lado e fechei a porta. Curvando-me, olhei para o lado do carro amarelo onde minha porta havia feito contato. Não havia amassado marca. Com alívio, eu me levantei e me virei para ir em direção à porta. Fui iniciado por um oceano de carros amarelos. Havia dezenas de marcas e modelos, mas cada veículo no estacionamento era amarelo. Quase todas as vagas de estacionamento estavam ocupadas. Mas não havia ninguém no estacionamento. Quando me virei para ir em direção à porta, não havia ninguém se movendo lá dentro que eu pudesse ver de lá. Meu estômago caiu. Algo estava errado. Quando passei pelas portas de entrada, a loja parecia como deveria, com algumas exceções. Todos os caixas eram self-checkout sem lugar para atendente. Onde você esperaria encontrar um departamento de atendimento ao cliente, havia uma parede vermelha vazia. Havia um curral de carroças, mas estava vazio. Todos os produtos que vi na prateleira não tinham nada escrito. Apenas o logotipo da Target e uma foto do que havia dentro. O mais estranho de tudo era a falta de gente. O único barulho no prédio era uma versão de teclado de Garota de Ipanema. Tinha uma qualidade minúscula, como se estivesse tocando em um rádio da época da Segunda Guerra Mundial. Crepitações de estática penetravam ocasionalmente, fazendo-me estremecer. Olá! Eu disse alto. Não foi bem um grito, mas havia mais volume nele do que minha voz normal. Precisei de muita força de vontade para não gritar a plenos pulmões, mas não queria parecer instável se descobrisse que havia outras pessoas na loja. Tem que haver mais alguém aqui, pensei comigo mesmo. Por que diabos o estacionamento estaria cheio se não havia ninguém lá dentro? Ninguém atendeu minha ligação. Desculpe. Eu disse um pouco mais alto. Meus passos quase pareciam ecoar quando entrei na loja. Débora. Você pode me ouvir? Silêncio. Tem alguém nesse maldito prédio? Eu gritei. Minhas têmporas latejavam e parecia que a música enlatada saindo dos alto-falantes ficava mais alta para abafar minhas ligações. Eu estava correndo pelos corredores, olhando de um lado para outro freneticamente. Passando fileira após fileira de prateleiras genéricas cheias de embalagens vermelhas, eu gritava o nome da minha esposa sem parar. Meu telefone vibrou no meu bolso e eu tirei. Mais um texto da Débora. Por favor, tire-me daqui. Um calafrio percorreu minha espinha. Você pode me ouvir gritando por você? A bolha de reticências apareceu mostrando que ela estava digitando uma resposta. Não. Só consigo ouvir os homens vermelhos. Estou me escondendo deles no banheiro. Por favor, venha me ajudar. Não tive tempo de registrar o que ela quis dizer com os homens vermelhos. Saindo correndo, fui em direção ao fundo da loja. Ao passar pela seção de roupas, entrei em pânico e pulei para trás, batendo em uma prateleira cheia de roupas. Um homem vermelho e sem rosto estava parado em uma plataforma atrás das fileiras de roupas. Aterrorizado, dei um passo para trás e me escondi atrás de uma prateleira. Não havia som de movimento. Apenas a música minúscula tocando lá de cima. Eu não conseguia decidir se o homem vermelho não tinha me visto. Depois de alguns momentos,
Espiei lentamente minha cabeça pela prateleira em direção à seção de roupas. O homem permaneceu estoicamente atrás das fileiras de roupas. Linhas brilhantes de luz refletidas em seu corpo liso. Ele não se mexeu. É um manequim, pensei. Mexa-se e encontre Deborah. Eu me levantei e caminhei de volta ao redor da prateleira. Sem a lente do medo, pude ver que o homem vermelho brilhante era apenas um manequim. Ainda não havia roupas nele. Talvez a loja tenha aberto antes que eles pudessem terminar de montar a loja. Enquanto eu passava por ele, meu pulso desacelerou. Pude ver a placa do banheiro pendurada no teto e me movi naquela direção. Assim que eu tirasse Deborah do banheiro, sairíamos de lá e explodiríamos todos os semáforos entre Wingsville e Lexington. Então ouvi passos. Quando me virei para a seção de roupas, pude ver que o manequim vermelho brilhante estava fora do pedestal. Ficava sobre os ladrilhos brancos brilhantes da passarela. Em apenas um momento, a coisa se moveu pelo menos 15 pés em minha direção. Não havia ninguém por perto. Que diabos? Eu disse em voz alta. Lentamente, comecei a andar para trás em direção ao banheiro, mantendo meus olhos fixos no manequim. Ele não se mexeu, mas tive a sensação desconfortável de que estava me observando com seu rosto inexpressivo. O suor começou a escorrer da minha testa. De repente, houve passos atrás de mim. Eu me virei para ver outro manequim vermelho parado a cerca de 30 metros do meu outro lado. Quando olhei em sua direção, pude ouvir mais passos atrás de mim. Quando me virei, um manequim do departamento de roupas estava alguns metros mais perto de mim. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, ambos os manequins vermelhos brilhantes irromperam em minha direção. Entrei em pânico e corri para o corredor atrás de mim. Seus pés duros estalavam no chão, facilmente ganhando vantagem sobre mim. 20 anos depois do meu auge, eu não estava mais acostumado a muito esforço físico. Não tinha corrido mais de 2 corredores e já tinha perdido o fôlego. Entrando em uma caixa de prateleiras, virei-me para enfrentar os manequins vermelhos que se aproximavam. Desesperado, procurei nas prateleiras perto de mim por uma arma. Era uma seção de artigos para o lar e comecei a vasculhar as prateleiras. No final da prateleira à minha direita vi uma faca de chefe de aparência barata com cabo vermelho. Eu me lancei para ele bem na hora. Quando tirei a tampa de plástico, os 2 homens vermelhos apareceram na esquina. Estendo a faca na direção dos 2 e eles param. Ambos inclinaram a cabeça de um lado para outro como cães confusos. Eles se viraram um para o outro quando um deles começou a bater com um dedo forte na palma da mão. Parecia código Morse. O outro começou a fazer o mesmo barulho de clique. Eles simultaneamente se viraram e caminharam em direção a um pilar de suporte vermelho alguns metros atrás deles. Observei com cautela, examinando a área atrás de mim ocasionalmente. O súbito afastamento deles me deixou tão nervoso quanto a própria perseguição. Quando chegaram ao pilar vermelho, ambos se viraram e colocaram as costas contra ele. Esticando os braços sobre o corpo, eles inclinaram a cabeça para trás. Os alto-falantes do teto começaram a aumentar de volume rapidamente. Observei os 2 homens vermelhos caírem para trás e desaparecerem no pilar. Minha mente lutou para compreender o que eu tinha acabado de ver. A loja estava silenciosa novamente. Eu podia sentir o latejar de minhas têmporas se intensificar. Assim que saí do torpor momentâneo, comecei a me mover cautelosamente em direção aos banheiros novamente. Movi-me lentamente, verificando cada corredor antes de passar para o próximo. Sempre procurando os homens vermelhos. Sempre atento ao menor sinal de outra pessoa. Parecia uma eternidade, mas finalmente cheguei ao corredor do banheiro. As luzes lá piscaram descontroladamente e a música se dissipou. À esquerda ficava o banheiro masculino e à direita o feminino. Corri rapidamente em direção à porta, agarrei a maçaneta e abri. Atrás da porta vi uma parede de tijolos vermelhos. Eu bati meu punho contra ele em frustração. Darren. Eu ouvi uma voz abafada dizer por trás da parede de tijolos. Darren. É você? Deborah. Eu gritei. Você está bem? Estou do lado de fora. Existe uma maneira de sair. Não, ela choramingou. Mas eu acho que ouvi. Sua frase foi interrompida por um grito de gelar o sangue. Eu podia ouvir batidas e batidas surdas através dos tijolos vermelhos. Eu gritei o nome dela várias vezes, mas ela nunca respondeu. A sala atrás da parede de tijolos ficou em silêncio. Então o clique de passos começou a soar no final do corredor. Virei a cabeça para ver dezenas de homens vermelhos brilhantes bloqueando o corredor. Suas cabeças todas inclinadas em ângulos diferentes.
Alguns tinham pedaços de cachimbo em suas alças lisas, enquanto outros seguravam várias facas de cozinha. Uma corrente balançava preguiçosamente das mãos do homem vermelho na frente da horda. Meus olhos dispararam para frente e para trás entre a multidão, a parede de tijolos me bloqueando da minha esposa e o grupo de manequins vermelhos demoníacos. Comecei a chorar alto, aceitando que não poderia salvar Deborah. Inferno, eu não poderia nem me salvar. Em resignação, eu caí para trás. Quando minhas costas encontraram o que eu pensei ser o beco sem saída do corredor, fiquei surpreso ao sentir a barra de pressão de uma porta que não estava lá momentos antes bater nas minhas costas. A porta cedeu e eu caí para trás, batendo com força contra o chão. Minha visão estava turva enquanto eu observava a porta marcada saída de emergência se fechar. Eu desmaiei. Quando acordei, estava em um campo. A grama alta roçava meu rosto e o farfalhar dos animais noturnos preenchia o ar noturno. Minha cabeça latejava e por um momento não consegui lembrar por que estava no chão. Eu me levantei do chão e estendi a mão para agarrar a maçaneta da porta, mas não encontrei nada. Havia apenas um campo vazio na minha frente. O luar refletido no para-brisa do meu carro à distância. O prédio havia sumido. As centenas de carros amarelos haviam desaparecido. Grama e ervas daninhas substituíram o estacionamento. Isso foi há 7 meses. Liguei para o departamento de polícia de Owensville, que foi ao local para investigar. Eles pegaram meu depoimento e olharam para mim perplexos enquanto a história da agora ausente loja Target ficava mais estranha a cada frase que passava. Nunca houve um alvo em Owensville, disse um dos oficiais. Não é o tipo de lugar que se instala por aqui. Deborah nunca mais voltou. Ela foi listada como uma pessoa desaparecida o tempo todo. Detetives de Owensville e Lexington me entrevistaram mais vezes do que posso contar. Eles me deram mandados de busca para a casa de nossos 2 carros. Entrevistei todas as malditas pessoas que ambos conhecíamos. Ninguém mais fala comigo. Nossos amigos não atendem minhas ligações. Minha família não fala comigo. A família dela contratou um investigador particular. Eu vejo o bastardo gorduroso me seguindo às vezes. Inferno, eu até larguei meu emprego. Eles não podiam me demitir, mas garantiram que eu soubesse que não era mais desejado lá. Sinto falta da minha esposa, mas todos pensam que eu a matei. Minha vida está desmoronando. Mas talvez isso mude. Tenho que chamar os detetives em breve. Quando verifiquei a correspondência hoje, havia algo estranho lá. Algo que me deu um pouco de esperança. Era uma mala direta da Target. O mesmo que Deborah me mostrou meses atrás, apenas anunciando um local diferente. A Target gostaria de lhe dar as boas-vindas ao nosso mais novo local em Paris, que traga este anúncio para os cadastrados e ganhe 10% de desconto na primeira compra. Lá estava o mesmo grupo de funcionários vestidos de vermelho sorrindo para a câmera. Sorrisos cafonas e tudo. Bem no meio estava um rosto que eu conhecia tão bem. Não vai rolar cadeira. Rainha, tu vai tomar madeira. Deixa de tamanzinha até já não quero quebrar tua espinha. Deixa tuas penas para enquanto eu chuto na minha mina rida pra cá. E você chora em desespero pedindo pra ir pra casa. Eu tô ficando emotivo, tá caindo até uma loja. Sai!